E a última equipa a entrar em campo a contar para a Liga dos Campeões é o Futebol Clube do Porto, que vai receber no Dragão os ucranianos do Shakhtar Donetsk. Vamos olhar um pouco para as duas equipas, o cruzamento dos resultados em relação às competições internas, ver também os resultados de todas as jornadas deste grupo H e depois perspectivar quais serão os melhores 11 das duas equipas e também colocar a minha prédica desportiva em relação à última jornada da Liga dos Campeões, Grupo H, relacionado com a equipa de Sérgio Conceição. Vamos olhar para o Grupo H desta Liga dos Campeões. Sexta jornada, o Antuérpia vai receber na Bélgica a equipa do Barcelona e o Futebol Clube do Porto no Dragão vai então receber a equipa do Shakhtar Donetsk. Aquilo que é a classificação, Barcelona com 12 pontos, a equipa espanhola já passou à próxima fase, e depois temos Futebol Clube do Porto e Shakhtar, ambas as equipas com 9 pontos. A equipa belga, o Antuérpia, 0 pontos, não tem qualquer ponto conquistado nesta fase de grupos, Grupo H. Olhando um pouco para as jornadas e refrescar um pouco a memória dos resultados deste Grupo H, no primeiro jogo, o Futebol Clube do Porto entra com o pé direito e vai à Alemanha, casa emprestada para o Shakhtar. Futebol Clube do Porto que vence por 3-1 e então, nesta primeira jornada, Futebol Clube do Porto entra com o pé direito em relação aos ucranianos do Shakhtar. Na segunda jornada, o Futebol Clube do Porto perdeu em casa frente à equipa do Barcelona por 1-0, num jogo que eu creio que o Futebol Clube do Porto teria condições para não perder este jogo no Dragão, mas resultado infeliz para a equipa de Sérgio Conceição. Já o Shakhtar foi à Bélgica vencer o Antuérpia por 3-2. Na jornada número 3, o Shakhtar vai à Espanha e perde com o Barcelona por 2-1, e o Futebol Clube do Porto vai à Bélgica fazer um jogaço, principalmente a segunda parte, em que o Futebol Clube do Porto acaba por vencer o Antuérpia por 4-1. Avançamos para a quarta jornada, e aqui sim, uma grande surpresa, o Shakhtar vence o Barcelona por 1-0, e o Futebol Clube do Porto nessa jornada vence no Dragão o Antuérpia por 2-0. Na quinta jornada, o Shakhtar vence o Antuérpia, portanto, em casa, soma aqui mais 3 pontos, e o Futebol Clube do Porto, na deslocação à Espanha, acaba por perder 2-1 frente ao Barcelona, acreditando que o Porto também tinha condições de tentar um resultado bastante diferente do que esta derrota pela margem mínima. 2-1, um gol de Cancelo e um gol também de João Félix, o que remete para esta última jornada as duas equipas com 9 pontos. O Futebol Clube do Porto tem vantagem porque ganhou em casa do Shakhtar por 3-1, e então o Porto para este jogo apenas precisará de um ponto para passar à próxima fase, acreditando eu que o Porto tem todas as condições de vencer a partida. Portanto, em relação àquilo que é o campeonato interno, aquilo que as equipas estão a fazer, o Futebol Clube do Porto nesta última jornada conseguiu não só roubar pontos ao Sporting e também ao Benfica, porque Sporting perde em Guimarães frente ao Vitória e o Benfica empatou em casa frente ao Farense, fez com que o Futebol Clube do Porto a ganhar em casa no Dragão frente ao Casa Pia por 3-1, o Porto então sobe um lugar na classificação, cola-se ao Sporting. As duas equipas estão na frente com 31 pontos, a Sporting e Porto, remetendo o Benfica para 30 pontos, nunca esquecendo o Sporting Clube de Braga com 29 pontos. Isto quer dizer que o momento atual do Porto é um momento bom, até porque a equipa de Sérgio Conceição este fim de semana elevou animicamente todo o plantel. Em relação à equipa ucraniana, o Shakhtar, naquilo que é a liga ucraniana, sabendo que esta equipa está inserida num contexto de guerra, o país está em guerra,
e o Shakhtar numa liga que me parece mais fraca do que em anos anteriores. O Shakhtar está na 4ª posição, a equipa tem 31 pontos e então tem 3 equipas à frente, mas a separação é de apenas 3 pontos em relação ao primeiro classificado da Liga Ucraniana. Naquilo que são os últimos resultados, principalmente os últimos 10 jogos, tinha dito que o Porto estava num bom momento porque houve um refresh na última jornada, tendo em vista também os resultados dos seus rivais diretos, tanto o Benfica como o Sporting, até porque o Porto nos últimos jogos tem sido um pouco intermitente. Reparem que o Porto nos últimos 5 jogos tem 2 derrotas. Uma derrota frente ao Barcelona em Espanha, depois o Porto regressa pós essa derrota, vai a Famalicão vencer por 3-0, mas depois volta a cair para a Taça da Liga, que fica fora da Final Four. Futebol Clube do Porto que perde frente ao Estoril por 3-1 e depois levanta-se no último jogo frente ao Casa Pia e vence então por 3-1, a contar para a Liga Betclic. Portanto, é um Porto aqui, parecia um Porto um pouco intermitente, não só os resultados, mas a forma de como a equipa se apresenta dentro de campo a jogar, mas claramente que não só o resultado frente ao Casa Pia foi bom, como também o deslize dos rivais. Em relação à equipa do Shakhtar, parece-me que sim, o Shakhtar num curto espaço de tempo nos últimos jogos tem aqui 3 vitórias, uma delas para a Liga dos Campeões frente ao Antuérpia e depois tem 2 vitórias para o campeonato ucraniano com o Metalist e com o Veres. Portanto, as 2 últimas vitórias também não, as 3 últimas vitórias também não sofre golos. Shakhtar que passou aqui um período nada bom com algumas derrotas, mas não é alarmante. Nos últimos 10 jogos apenas tem 3 derrotas. Curiosamente, é a partir do jogo da Liga dos Campeões sobre essa vitória frente ao Antuérpia que depois para a Liga conquista aqui 6 pontos nos 2 últimos jogos. Creio que as 2 equipas estão preparadíssimas para este embate da última jornada deste grupo H da Liga dos Campeões. Temos aqui uma novidade e eu fui consultar o jornal O Jogo para ver as mais recentes novidades sobre a equipa do Futebol Clube do Porto. João Mário ausente do treino do Futebol Clube do Porto antes do Shakhtar. Além do lateral direito, portanto, João Mário parece que vai ficar de fora. Além do lateral direito, Marcano, Verón e Wendel também não treinaram, estando ainda a recuperar de lesão. Temos também aqui Pep a falar que perder um treino é como perder um jogo, portanto, este espírito competitivo de Pep faz claramente transferência aos outros jogadores do seu plantel. Portanto, João Mário está de fora. Os Dragões defrontam a equipa ucraniana a partir das 8 horas de quarta-feira no Estádio do Dragão. E um empate é suficiente para seguirem para os 8avos de final da Liga dos Campeões. João Mário está de fora, era uma das minhas dúvidas para esta partida, e projetando os 2 11 das 2 equipas, tanto do Shakhtar como do Futebol Clube do Porto, vou avançar para a equipa do Porto com Diogo Costa na baliza, à direita Jorge Sanches, à esquerda Zaidu, parece-me que está de regresso ao 11 de Sérgio Conceição, dupla de centrais com Pep e Fábio Cardoso, no meio campo com Eustáquio e Alan Varela, à direita PP, à esquerda Galeno e dupla de avançados Evanilson e Taremi. São as minhas projeções, é claro que eu posso errar, mas através de um estudo também e consultando alguns jornais e algumas fontes jornalísticas, eu vou sempre apontando aqui para os melhores 11 das equipas aqui na Liga dos Campeões. Em relação ao Shakhtar, eu tenho aqui uma dúvida no meio campo, mas vamos com Riznik na baliza. Tem depois um quarteto defensivo com Gosho Leishvili, o lateral direito, Bondar e Matvienko são os 2 centrais da equipa do Shakhtar, Azarovic é o lateral esquerdo, e depois o meio campo a 3 que tenho aqui algumas dúvidas em relação a Krishkiv
ou Bondarenko, mas creio que o número 8, Chris Kibb, será titular frente ao Porto. Stepanenko é o jogador da seleção ucraniana, que é o médio que pauta mais pelo equilíbrio, o médio que joga à frente da linha defensiva, e Sudakov, o número 10, é um jogador tecnicamente muito interessante e que oferece muitas linhas de passes em espaços e zonas mortas. Depois na esquerda, Neverton, jogador bastante também interessante no lado esquerdo, e atenção que este Neverton consegue criar uma relação muito boa com o setor defensivo com Azarovic. Portanto, o corredor do lado direito do Futebol Clube do Porto tem que ter especial atenção a este trio, que depois o Sudakov também se junta, formando um triângulo no corredor lateral. Sika é o avançado da equipa ucraniana, e depois à direita Zubkov é também um extremo a ter atenção, senhor Zaidu. A equipa ucraniana é uma equipa num 4-3-3 que praticamente tem dinâmicas que nós estamos habituadíssimos a ver na maior parte dos clubes que jogam com o 4-3-3. Neverton é um jogador que muitas vezes aparece mais dentro, e Azarovic é um jogador que sobe muito através do seu corredor, faz com que Sika apareça para se fixar entre os centrais do Futebol Clube do Porto e prender. E depois atenção à movimentação de Sudakov. Sudakov é um médio que tem uma grande chegada ao último terço, mas não entra muitas vezes no envolvimento quando o Shakhtar tem posse, e aparece sempre aqui numa situação mais recuada. Isto faz com que Jorge Sanchez tenha uma referência, apresente o PP na descida para ter a igualdade numérica, e é aqui que Sudakov aparece para dar linhas de passe e fazer mudar o corredor à bola, ou então procurar espaços para fazer o último passe e o Shakhtar entrar no último terço da equipa, ou no primeiro terço da equipa do Futebol Clube do Porto. À direita, exatamente igual, Zubkov é um jogador que vem muito para dentro, e atenção ao remate de longa distância, mas creio que o Futebol Clube do Porto, minimamente organizado e bem posicionado, na minha opinião, conseguirá anular esta equipa ucraniana, sabendo que os laterais acabam por subir muitas vezes, e vamos ver a estratégia do Shakhtar no Dragão, até porque o Shakhtar precisa dessa vitória, e o Porto pode beber daquilo que são as transições de Galeno à esquerda, as descidas de Taremi, Evanilson a fixar a linha defensiva ou através de bolas em profundidade, e depois claramente a subida de Eustáquio será importante para que o Porto chegue com muitos homens ao seu último terço para ferir esta equipa do Shakhtar. PP será também uma peça muito importante, mas a relação de PP com Jorge Sanchez na direita ainda não está bem formatada, e creio que PP possa dar mais largura do que jogar dentro no jogo frente ao Shakhtar Donetsk. Naquilo que será a minha prédica desportiva, e eu creio que o Futebol Clube do Porto tem claramente condições para vencer a partida. Aliás, eu acho que o Futebol Clube do Porto vai mesmo vencer a partida frente à equipa do Shakhtar, e a minha prédica desportiva vai claramente para a vitória do Futebol Clube do Porto, que irá depois carimbar a passagem aos oitavos de final desta Liga dos Campeões. Portanto, prédica desportiva, vitória do Futebol Clube do Porto.